Olá pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e verificarem a inscrição de vocês. Cerca de 90% das pessoas que assistem o canal ainda não são inscritas. É a sua forma de nos ajudar a levar o nosso conteúdo para mais gente e de forma mais prática. No mais, agradeço a atenção de vocês e vamos para o vídeo. A gente vive num mundo muito politizado, isso não é uma característica só do Brasil. Se a gente for buscar fora do país também, a gente vai ter na América do Norte, na Europa, na Alemanha, no Japão, em outras culturas também, mesmo orientais, que têm uma tendência a ser muito diferentes da nossa, né? Mas também vemos essa chamada polarização política hoje. Isso, de certo modo, tomou um pedaço da vida das pessoas que deveria ou em algum momento era da espiritualidade e da religião. Quer dizer, a política comeu um pedaço da vida das pessoas em relação a isso? Na verdade, da maneira como enfrentamos hoje, porque a política é necessária, faz parte da sociedade, mas da maneira como vemos hoje, ela seguiu um esquema da sociedade de polaridades, onde você considera que o seu polo é o absolutamente verdadeiro, ou está com você ou está contra você, o outro. Ou seja, essa polarização eu acho altamente nociva. Existe uma máxima estoica que diz que cada ser humano que morre, ele me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Eu, você, somos universos ímpares e irrepetíveis. Agora, como você pode pegar essa quantidade de seres humanos, cada uma delas tendo tanta coisa para oferecer, e reduzir, por exemplo, 200 milhões de seres humanos a duas posições? Provavelmente você tem duas pessoas pensando aí, o resto clonando. Ou seja, isso é um processo artificial, antinatural. Se todos estivessem pensando com lucidez, com uma boa reflexão, com uma boa vida interior, é provável que você tivesse 200 milhões de visões de mundo. Que a integração de todas essas coisas, integração e não oposição, fosse uma visão muito rica da vida. A maneira como nós fazemos ficou uma polarização como qualquer outro tipo de competição. É como se nós estivéssemos torcendo aguerridamente por um time de futebol ou por qualquer outra coisa. Virou mais paixão do que razão. E a política tinha a ver muito mais com razão do que com paixão. Isso é fruto do quê, professora? Por que a gente chegou nesse ponto? A política sempre foi uma nobre arte, inclusive, né? Como chegamos até aqui nessa polarização futebolística da vida social? Nós temos um processo curioso, onde o homem desenvolve muito das coisas que ele utiliza, mas desenvolve muito pouco de si próprio. Ou seja, eu domino muito os objetos que vou construindo, que são cada vez mais eficientes, cada vez mais modernos, mas eu domino e conheço cada vez menos a mim. Se você pega um homem da antiguidade que está conduzindo uma biga e um homem atual que está conduzindo um avião a jato, você pode ver que a máquina desenvolveu-se loucamente, mas você não pode garantir que aquele condutor e o condutor atual seja um ser humano muito melhor do que aquele lá de trás. Talvez aquele lá de trás tivesse mais autoconhecimento, mais autocontrole, um sentido de vida mais claro, tivesse um maior domínio das suas emoções. Portanto, nós ficamos com uma parte da vida congelada. É como se você imaginasse um homem que desenvolveu muito desmesuradamente uma mente prática, mas que emocionalmente é um adolescente. Não cresceu. Nós temos uma sociedade infantilizada do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. E essas duas coisas não convivem bem. Porque quando você tem uma tecnologia muito avançada num homem infantilizado, é como uma faca na mão de uma criança. Isso só vai causar dano, né? Ou seja, muitos meios sem fins é complicado. Se eu estou indo para um abismo, é melhor ir de bicicleta do que com um Porsche. O Porsche chega mais rápido. Então, os meios se desvalorizam quando o homem perdeu os fins. Hoje nós temos uma noção de cultura que é curiosa. Sabemos muito pouco sobre cada vez mais coisas. Que a ideia é isso. Qualquer assunto que você puxa, a pessoa sabe dizer alguma coisa. Mas se você tenta se aprofundar, você sabe que de fato ela não sabe nada. Seja um oceano enorme, mas dessa profundidade. Já não é mais aquele momento em que você se mergulhava em cada coisa que queria entender. Queria buscar coisas cada vez mais profundas. E essa superficialidade se estabelece, inclusive, em relação a nós mesmos, em relação ao conhecimento do outro, que é a tal modernidade líquida de que falava Bauman, né? Ou seja, tudo é muito passageiro, tudo é muito superficial e muito pouco profundo. Então, eu tenho que ser aquele chamado polímata, que sabe de tudo, mas sabe muito pouco, inclusive de si próprio. Professor, se o Platão fosse vivo hoje, o que espantaria ele nesse mundo?
Ele se espantaria provavelmente, acima de tudo, pela nossa falta de identidade. Se você chega e pergunta para um ser humano, quem é você? Esse ser humano vai ficar enrolado sem saber o que dizer. Vai dizer, eu sou um dentista. Bom, isso é o que você faz. Se daqui a pouco você resolve deixar essa profissão e ir para outra, deixa de ser você? Eu sou uma pessoa que mora em tal lugar. E se você mudar daí, você deixa de ser você? O homem atual ficaria perplexo diante de uma simples pergunta como essa. Quem é você? Ele ficaria espantado de ver uma massa tão grande de pessoas sem identidade, sem nenhuma noção de quem realmente são. Profissão não é identidade. Profissão é aquilo que você faz, que inclusive pode não ser definitivo. Muitas vezes isso pode cambiar ao longo da vida. É possível, em alguns casos é até necessário. Após uma aposentadoria, às vezes as ocupações são outras, ou mesmo ao longo da vida. Tem profissões que têm uma duração muito pouca, né? Um jogador de futebol, por exemplo. A partir de uma certa idade é outra coisa que ele vai ter que fazer. Claro. Se eu perguntasse para a senhora quem é você, que resposta a senhora me daria? Eu daria a resposta, que eu acredito que satisfaria Platão. Eu sou uma pessoa que busca a justiça e a fraternidade. Quanto mais eu sou fiel a isso, mais eu sou a Lúcia. Existe uma frase egípcia que diz, teu nome interno está no horizonte. Eu sou uma pessoa cuja finalidade de vida é a justiça e a fraternidade. Quando eu sou fiel a isso, eu estou sendo coerente com a Lúcia. Quando eu não estou sendo fiel a isso, eu estou fora de mim. Então, eu tenho uma noção de identidade que dá, inclusive, para prever o que eu posso ou não fazer. Porque alguém com essa identidade, se você disser, está roubando na esquina, ou não é ela, ou está fora de si. Você percebe que você pode até prever o futuro de alguém assim? Professora, no começo, no seu contato com a filosofia, a senhora chegou a declarar que não sabia quem era mais louco, a senhora ou Platão. Então, para encerrar nossa conversa, eu queria saber se a senhora já descobriu isso. Platão não era um louco, né? Ou era um louco para o seu tempo? Era considerado um louco para o seu tempo? Se nós considerarmos a humanidade como um todo que não chegou a estar predominantemente lúcida em um momento histórico nenhum, ele fica como um ser fora do padrão, periférico, né? Então, poderia ser visto como um louco, segundo o padrão de vida que a humanidade tem e sempre teve, de superficialidade, de consumo, de prazeres muito de curto prazo. E essa loucura, para os padrões da sobrevivência, é sensatez para os padrões de uma verdadeira vida humana. Hoje eu percebo que eu estou um pouco menos louca, porque a sensatez para mim é o que Platão é. E hoje me aproximo um pouquinho mais disso do que no passado. Isso me dá uma noção de que eu estou me deslocando, de que eu não estou parada, que eu estou vivendo o tempo real, e não apenas tempo de relógio. Tempo real se mede por avanços em direção ao nosso propósito de vida, ao nosso ideal. Tá aí, pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Créditos, professora Lúcia Helena Galvão, canal Nova Acrópole e o canal no YouTube TV Brasil. Se você busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha com seus amigos.